Companheiros, companheiras, boa noite mais uma vez, para quem ainda não comentei, não falei. Iniciarei narrando a minha vida assim. Sou mineirense, nasci, me criei ali, próximo ao campo do MEC, até hoje onde moram meus pais. Na nossa família somos 4 filhos. Nós morávamos em uma casa que tinha apenas 3 peças. Um quarto, uma sala e uma cozinha. A cozinha, se você levantasse assim, você trocava as telhas dela. Levantasse o braço, trocava as telhas. Aquela dificuldade, naquela época, não se arrumava trabalho. Meus pais tinham dificuldade de trabalhar, meu pai principalmente, né? Então ele ficava correndo atrás de fazenda, trabalhando, fazendo serviço de fazenda, era roça, era serviço de pedreiro, né? Então a dificuldade de emprego realmente era difícil. E os filhos, quando foi crescendo, tudo naquilo que podia ajudar, ajudava. Todo filho começou a dar conta de fazer alguma coisa, tinha que fazer. Então nós plantava, naquela época meus pais plantavam a horta, né? E os filhos que cuidavam, ajudavam a cuidar. Água era tirada da cisterna, naquele sarilo e tal. Eu lembro de muitas vezes minha mãe me descer na corda, no sarilo, para limpar o fundo de cisterna, que na época da seca tinha que limpar cisterna. E assim fomos criados, com dificuldade sim, mas com muito amor. Nós tivemos muitas dificuldades, passado por muitas dificuldades. Como eu falei, a nossa casa era pequena, mas parece que era igual coração de mãe. Sempre cabia mais um. Sempre a gente estava recebendo visita de parentes e amigos que lá também pernoitavam ou ficavam um certo tempo. Aí, com o desenvolver do tempo, meu pai foi construindo uma outra casa ao lado, né, que é a que ele mora até hoje, e que depois foi ampliada, né, melhorada. Então, hoje já tem um certo conforto que naquela época não tinha. Na minha vivência, naquela parte, vamos dizer, quase de criança ainda, eu fui vendedor de frutas, verduras, como quase todo mundo naquela época foi, vendedor de picolé, vendedor de quebra-queixo. Tá? Eu tinha um ponto ali que a pessoa, um adulto, levava para mim e eu ficava ali, que era em frente ao Hospital Samaritano. Ali era o ponto de eu vender o picolé, de eu vender o quebra-queixo. Tá? E naquela época, nessa horta que a gente plantava, que a gente cuidava, que a gente regrava, ali colhia algumas coisas, tanto para o mantimento da família, como sobrava alguma coisa, punha numa bacia e saía vendendo. Isso para ver se arrecadava algum dinheiro. Eu lembro, por exemplo, já na minha quase adolescência, por exemplo, hoje fala que criança não pode trabalhar. Eu lembro que eu tinha mais ou menos em torno de 12 anos, na época de férias, eu ajudei a demarcar essa BR-364, que naquele trecho que é da Pensão da Preta até o Ribeirão do Alegre. Então eu conheço aquilo ali como a palma da minha mão, que eu conheço andando. Eu era uma criança em torno de 12 anos, eu trabalhava ali, que era criança mesmo, você trabalhava ali segurando sombreiro para aparelho topográfico, ou trabalhava de baliza ré, como Severino. Então eu ficava lá sozinho, o menino lá atrás, sozinho, a turma lá na frente. E a gente saía daqui de madrugada, em cima de uma F4000, tinha um posto de apoio lá no 71. A estrada, como diz, hoje é fácil pensar, né? Mas antigamente era estrada de chão, passando aqui pelo Ribeirão do Alegre, saindo tudo. Tá? E a gente era época de frio, na época era chuva, então tudo isso é. Mas, como diz, sobrevivi também, então vivo. Na minha adolescência, a partir daí, a gente já começou a trabalhar. Meu pai era um excelente profissional, sempre foi. Ele trabalhava, como a cidade foi desenvolvendo, crescendo, né? Começou a surgir serviços mais, dizer assim, mais direto. Nem sempre tinha, mas com o passar do tempo a cidade foi desenvolvendo e crescendo. Como ele era um bom construtor, ele começou a ter de serviço praticamente direto. Deixou de ir fazer em serviço de
de roça, serviço de garimpo, até isso foi, né? E aí a gente estudava no período da tarde, estudei praticamente estudei no Arquilino não, Coronel Carrijo, estudei no Instituto, estudei lá no Dona Tunica e estudei no Colégio Santo Agostinho. Então aí nessa adolescência, a gente estudava de manhã e no período da tarde já tinha que ir para a construção, ajudar o pai nas construções, onde a gente começou a mexer com construção civil. Então a gente já começou desde os 12, 13 anos, já ia para a construção. Nisso aí eu passei por todas as etapas da construção civil. Eu fui servente muito tempo, tá? E meu pai era criterioso, não era porque era o filho, mas tinha que aprender e fazer bem feito. E fui servente, depois fui graduando, passei a pedreiro. Um dia ele chegou lá, não, estamos aqui um plume, uma colher, vai levantar aquela parede lá. Aí dali eu já enchi, né? Pô, eu tô bom, vamos. E aí começamos, trabalhei muito na época, nesse período de adolescência, como armador. Não era de confusão, não. Armador é aquele que trabalha com as ferragens na construção. Então aí chegou um ponto, lá estava fazendo a 7ª série, aí eu passei a estudar à noite, para ter mais tempo para trabalhar. Trabalhei, mantendo, trabalhando. Aos 18 anos, eu estava com 17, uma colega de escola comentou comigo: Hamilton, você sabe que está nos casos você tem que servir o quartel? Eu falei, como? A nossa cidade aqui é liberado. Falou, não, estão inaugurando um quartel em Jataí e vai ser convocado uma turma daqui de mineiros. E você está na iminência de ser. Ah, não deu outro. Dentre um punhado de pessoas que fez o exame, foram 22. Dentre esses 22 estava o Hamilton lá. Então, passei esse período de um ano, já está aí. Eu fazia, na época, o primeiro ano de 2º grau. Naquela época que em Mineiros tinha... 2º grau era magistério, enfermagem e técnica agrícola. E eu fazia técnica agrícola. Mas aí fui para Jataí e falei, não vou perder esse ano de estudo não. Vou tentar conciliar aqui o quartel com... Peguei e fiz a matrícula lá no Nestório Ribeiro. O quartel era de um lado, Nestório Ribeiro lá, bem longe. Primeiro dia de aula, beleza e tal. Na hora de sair, uma chuva. Não deu outro. Hamilton de lado da história até no quartel a pé, tomando chuva. Foi o primeiro e o último dia que eu fui. Eu falei, não dá. Aí vi que realmente não dá. No quartel passei esse ano, onde fiz curso de cabo e tal, tá? Dentro lá da dificuldade. Fiz uma especialização, me convocaram lá para trabalhar em enfermaria. Até hoje minha irmã me critica, né? Que lá na ficha de inscrição perguntaram o que eu fazia. Eu fui pedreiro, aí disse que eu escrevia muito mal, entendeu que eu era enfermeiro. Então aí nessa adolescência, a gente estudava de manhã e no período da tarde já tinha que ir para a construção, ajudar o pai nas construções, onde a gente começou a mexer com construção civil. Então a gente já começou desde os 12, 13 anos, já ia para a construção. Nisso aí eu passei por todas as etapas da construção civil. Eu fui servente muito tempo, tá? E meu pai era criterioso, não era porque era o filho, mas tinha que aprender e fazer bem feito. E fui servente, depois fui graduando, passei a pedreiro. Um dia ele chegou lá, não, estamos aqui um plume, uma colher, vai levantar aquela parede lá. Aí dali eu já enchi, né? Pô, eu tô bom, vamos. E aí começamos, trabalhei muito na época, nesse período de adolescência, como armador. Saindo de lá, voltei, 2º ano, 2º grau, colégio, estudei no colégio, 2º ano. Lá nesse decorrer do tempo, colegas e tal, encontrei uma pessoa que distraiu, né? A vista atraiu e tal, e ali começou
aqueles flash daqui, flash dali e tal, vai. Um certo dia, né? Comentando com ela, falei, ó, eu vi uma foto sua. Como? Não, eu vi uma foto sua. Com fulano, não, você não tem essa foto. Eu falei, não, eu tenho, vi. Ela não sabia que eu tinha um primo que era fotógrafo. E eu indo lá no estúdio dele e tal, ele mostrou a foto. Tá. Aí eu comentei com ela, falei, não, eu vi. Falei, não vi. Eu falei, vamos apostar? Apostar o quê? Falei, vamos apostar um beijo. Aí eu provei. Aí eu provei que eu tinha visto a foto. Eu falei, não, mas... Falei, o beijo. Ah, não, mas dá um beijo assim, sem nada. Eu falei, ué, sem nada não, pode ter algo mais, ué. Então começou a história por aí. Aí isso foi no segundo ano, segundo grau. Nós fizemos o segundo ano, era colega de escola. Começamos praticamente a namorar quase no final do segundo ano. Fizemos o terceiro ano de segundo grau, colega de escola. Tinha aquelas aulas que era núcleo comum, que a gente falava, que juntava a parte de agricultura, a parte de enfermagem e a parte de magistério. Ela fazia enfermagem e eu fazia técnico agrícola. E aí a gente seguiu o namoro, terminou o ano, nós ficamos. Ela tinha vamos dizer assim, um vínculo, que ela tinha uma irmã que já tinha ido para Campo Grande, que morava em Campo Grande. E nisso que essa irmã dela morava em Campo Grande, ela já tinha arrastado mais uns 3 irmãos para lá. A família dela é pequena, só tinha 9, né, irmãos. Então já tinha uns 3 ou 4 lá. E uns 4 já. E aí nós terminamos, eu tinha feito técnico agrícola e tinha feito inscrição para vestibular em Cuiabá para agronomia. Naquela época tinha a lei do boi. Quem tinha técnico agrícola ou era filho de fazendeiro, tinha um certo número de vagas destinadas para aquelas pessoas. E tinha feito uma inscrição também de vestibular em Itatiba, São Paulo. Eu tinha uma irmã que morava lá em Jundiaí, próximo ali. E aí eu falei, não, faz aqui. Tá. E a Dilma falou, não, eu quero fazer, vou para Campo Grande e vou prestar para... Ela queria odontologia. E aí eu fui para Cuiabá, prestei o vestibular. E como tinha o vestibular em Itatiba, que era próximo às datas, eu deixei uma pessoa encarregada e falou, você viu o resultado aqui, qualquer coisa você entra em contato comigo. Tá. Aí eu viajei, fui para Itatiba, cheguei lá, prestei lá, não deu certo. Para fazer o quê? Resumindo essa parte, eu fiquei sabendo que eu tinha passado em Cuiabá 2 anos depois. Só que eu tinha passado em segunda chamada. E a pessoa que ficou lá encarregada venceu, saiu a lista, não saiu, e ele também era daqui e veio embora. Nem não ficou sabendo também, eu acho que até hoje ele não sabe que eu tinha saído na segunda lista. Isso eu tinha uma parente minha que morava lá, que me contou essa história, deu 2 anos, 2, 3 anos depois. Mas por que você não veio fazer a faculdade aqui sem que você tinha passado? Falei, passei? Ah, não, você saiu na lista de segunda chamada. Infelizmente já foi. Aí voltei para Mineiros, fiquei aqui e tal, a Dilma lá em Campo Grande, nós namorados e tal, e agora? Né? Fazer o quê? Resolvi ir para Campo Grande também. E ela tinha mais 2 irmãos que moravam numa república. Aí eu fui morar junto com eles nessa república. Nessa época aí surgiu uma faculdade lá que lançou um curso de tecnólogo em construção civil, modalidade de edificação. Nós optamos em fazer o curso, fazer a inscrição, prestamos o vestibular, a Dilma também resolveu prestar, acabou nós 2 sendo aprovados. Nós optamos em fazer o curso. Nós começamos a fazer essa faculdade, só que ela morava num ponto da cidade, eu morava no outro. Antes de estudar, trabalhava durante o dia e estudava à noite. E aí vocês pensam bem, eu saía da faculdade e passava, deixava ela em casa. Aí já era mais de meia-noite. Para ir para casa,
já não tinha mais linha de coletivo. Aí era no Titio, era a pé. Só que ela morava num ponto da cidade, eu morava no outro. Antes de estudar, trabalhava durante o dia e estudava à noite. Eu comprei uma bicicleta, já ajudou. Em vez de a gente ia, muitas das vezes a gente já foi tendo conhecimento com colega e tal. Muitas das vezes a gente pegava carona. Para a gente ir da onde eu morava, para pegar um coletivo para ir para a faculdade, era meia hora a pé. Mas meia hora daqueles andados assim, que era aqueles andados de carreirinha. Aí você pegava o coletivo e ia para a faculdade. Agora vocês pensam bem, o que é ser dentro de um coletivo, carregando material de escola. Naquela época tinha muito desenho. Não sei se você lembra, Rafael, você trabalhou com régua T? Tinha uma tal de régua T, tinha uma tal de aqueles tubos de mapa, desenho, que era tudo nanquim, papel vegetal, aqueles que não podia ver nem água, que engenhava tudo. Então já era aquela maior trabalheira. Nesse período que a gente ficou, que eu fiquei em Campo Grande, eu cheguei a construir lá umas 4 ou 5 casas. Aí trabalhamos num conjunto lá habitacional também, chamado Estrela do Sul. Nessa firma lá, eu passei por diversos setores, desde almoxerifado, a encarregado de carpintaria, encarregado de obra, tudo, nós passamos. Então são muitas coisas que a gente vivenciou em pequeno, vamos dizer, um curto prazo de tempo. Mas nesse período, como a gente estudava, ela morava num lugar e eu morava no outro, nesse período que a gente ficou, que eu fiquei em Campo Grande, eu cheguei a construir lá umas 4 ou 5 casas. Aí resolvemos casar. Falaram, não, nós casamos, aí nós vai todo mundo para um lado só. Aí, gente, vocês pensam que é um casório sem condição financeira. Que meus pais não conseguiam manter estudo para a gente que tinha que manter. Para a gente manter esse estudo, eu tive que sair atrás de bolsa. Nós fomos lá no diretor, eu e a Dilma, falando, tal. Ele conseguiu umas bolsas, um certo desconto para a gente. Teve um ano lá que eu consegui com um deputado que era meio parentado da minha mãe lá. Que minha mãe era da região de Campo Grande. Então a família dela, ela tinha parentes lá, que teve um que era até mexido lá, acho que era meio deputado lá na época. E aí eu consegui por intermédio dele uma bolsa lá um certo período. Mas na época a gente resolveu, vamos casar? Vamos. Dinheiro. Deus dá jeito, certo. Aí marcamos o tal do casamento. Marcamos o convite, mandou fazer convite. E os convites? Nós morávamos lá e convidado o pessoal aqui. Resumindo, nós não distribuímos um convite. Passamos convite para os parentes aqui, os parentes se encarregou de distribuir convite. Tá? Chegou o belo dia, próximo da gente marcar para vir. Quem estava lá? Hamilton não tinha um cruzeiro no bolso. Só que a noiva tinha dado uma entrada, não sei lá, era PIS. Ela recebeu um dinheiro. Ó, o PIS pro casamento. Pô, ajuda aí, né? Senão nós não casa, né? Então ela pagou a passagem para vir embora. Senão não casava. Então nós não tínhamos dinheiro nem para vir pro casamento. Mas viemos. Minha irmã morava em São Paulo, falou, amigo, pode deixar que o terno eu compro aqui e levo. Pô, beleza. Tá? Aí veio, nós fizemos a data do casamento, chegamos no casamento. Recepção foi aquela na porta da igreja, né? Mas teve umas pessoas mais assim que foi lá para casa do meu sogro. Casamos e tal, terminou o casamento. Minha sogra falou, ó, você não vai dormir aqui não, pode ir embora para sua casa. Beleza, meu querido. Aí, no outro dia, ajeitamos as coisas, os presentes. A sorte nossa, muita gente sabia que a gente estava morando fora, deu presente em dinheiro. Aí nós já saímos abonados daqui, né? Dinheiro de presente e tal. Chegamos lá, conseguimos comprar o que faltava e fomos tocando a vida. Aí, gente, vocês pensam que é um casório sem condição financeira. Que meus pais não conseguiam manter estudo pra gente que tinha que manter. Para a gente manter esse estudo, eu tive que sair atrás de bolsa. Nós fomos lá no diretor, eu e a Dilma, falando, tal. Ele conseguiu umas bolsas, um certo desconto pra gente.
Teve um ano lá que eu consegui com um deputado que era meio parentado da minha mãe lá. Minha mãe era da região de Campo Grande. Então a família dela, ela tinha parentes lá, que teve um que era até mexido lá, acho que era meio deputado lá na época. Aí meu sogro tinha uma casa, uma terrinha aqui, e resolveu vender e comprar uma casa lá em Campo Grande. Aí ele comprou uma casa e resolveu reformar a casa para adequar para a gente morar assim, os filhos e tal. E aí nós ficamos morando nessa casa. Aí terminei a faculdade, resolvi vir embora para Mineiros. Chegando em Mineiros, eu entrei nessa Promig. Promig é uma firma que estava fazendo essa rede de elétrica de alta tensão que passa aqui pela 40. Aí entrei nessa Promig, fiquei um certo tempo trabalhando, uns anos até terminar a rede. Aí estava aqui, a gente começou a dar aula no colégio estadual. Naquela época a gente dava aula no sistema Prolabore, era isso, né? Prolabore, e aí teve concurso pro estado, professor. Aí fomos lá, na época eu lembro que a gente foi em Jataí fazer esse concurso. Aí já passamos a dar aula no nome do nosso nome mesmo, em vez de dar aula no nome de outro, passamos. É questão de dar aula, a Dilma chegou a dar aula por 12 anos e eu fiquei com o nome lá, parece que 8 anos só. Aí já aqui em Mineiros, já de volta, eu montei na época uma fábrica de pré-moldadas, que a gente mexia com laje pré-moldadas, conhecida como laje Volterrânea. E aí depois o Dr. Nilton, chamou meu pai para fazer o Pilões Hotel. Então meu pai iniciou a construção do Pilões Hotel desde o início e foi até praticamente quase no fim. Chegando perto do fim, nessa época eu fazia as lajes, então as lajes daquele hotel praticamente foi eu que construí, a laje pré-moldada. Nessa etapa, né, terminando, o Dr. Nilton queria fazer alguns trabalhos de gesso, forro de gesso, apesar da estrutura da laje, tudo era de cimento, né? Ele queria fazer alguns relevos, alguns movimentos de gesso. Aí na cidade tinha o Batista e tinha um outro concorrente que vinha, parece que de Jataí e tal. Aí ele fez o levantamento, trouxe uma arquiteta de Goiânia, chamou o Batista para fazer o orçamento e para ver o que ela queria. Certo? E eu acompanhei, eu estava administrando a obra, tocando a obra, eu acompanhei o serviço, o que ela queria. Aí, terminando aquele acompanhamento, o doutor Nilton perguntou, e aí, posso empleitar? Aí ela falou, se o fulano lá acompanhar o serviço, você pode empleitar, porque ele entendeu do jeito que eu quero. Se ele acompanhar, pode. Então, ele combinou com o Batista fez o serviço, e eu tive que estar acompanhando. Foi aonde que eu tive um maior estreitamento de amizade, de relacionamento com o Batista. Ele trabalhava com gesso, né, e eu com construção. Aí terminando ali praticamente a época do Pilões, mais ou menos próxima, eu acabei vendendo essa laje de pré-moldado e fiquei tocando outro serviço. Nesse período aí eu também trabalhei, vou retroagir um pouquinho, eu trabalhei lá na pedreira São José, trabalhei lá um certo tempo, onde eu era responsável pela pedreira e aquela fabricação de poste. Trabalhei lá um certo tempo, saí, de lá me aventurei num garimpo. Lá na pedreira tinha um cara lá, conhecido como Zé Bode, acho que todo mundo mais antigo conhecia aqui. Falei, eu tô num local ali que lá diamante diamante e ouro lá é fácil, é só juntar. Então, eu saí da pedreira e fui lá ver esse trem, né? Falei, já que é fácil, vamos nessa. Cheguei lá, não é bem a história e tal, só resumi o que tinha lá. Resumindo, não deu nada, né? Voltei. E aí, terminando lá o hotel, entregamos a parte que cabia a nossa responsabilidade, passamos. E um certo tempo depois, o Batista chega em casa
conversando, Hamilton, estou com a ideia assim de fazer um consórcio de casa. Um consórcio de casa, como assim e tal. E fomos trocando ideia, aperfeiçoando e tal. Aí eu falei, vamos, aí você me chamou para ser sócio, falei, olha, vamos nessa, né? E começamos a trocar ideia, a fazer estudo do que seria a casa, qual a casa que seria mais adequada para ser feita. E aí foi levantamento de custo. Aí falou, vamos atrás da área. Nós precisamos de uma área para construir. Aí achamos uma área conhecida hoje por Coacol 1. E aí lá nós montamos o loteamento Teodoro de Souza. Com dificuldade, com descredibilidade, muita gente não acreditava, né? E a gente também sempre com o pé atrás, será que vai dar certo, será que não vai? E começamos. E aí, graças a Deus, a coisa foi acontecendo. A gente, com muita dificuldade, eu passei a dedicar o tempo só a Coacol. Dali, a coisa aconteceu, começamos, só que aí começamos a construir, lançamos e já fazendo as casas. Então foi aonde deu a credibilidade, porque o pessoal estava vendo a construção das casas. E o prazo de entrega a gente cumpria. Tinha um prazo, sorteava, naquela época a gente fazia, era uma por sorteio e uma é igual um consórcio mesmo. É uma por sorteio e outra por lance. E aí, graças a Deus, a coisa foi acontecendo. Adquirimos uma área, hoje conhecida por setor Nossa Senhora de Fátima. E junto ao nosso lado tinha uma pequena parte que era do Hospital Nossa Senhora de Fátima. Então eles entraram ali, fomos lá, conversamos com o pessoal do hospital, para que a gente fizesse o projeto junto, para a questão de melhorar o traçado de rua, e ia ficar toda, para não ficar aquela ilhinha no meio sem ser loteado. Aí fizemos o projeto, eu fiz o projeto do loteamento, fizemos a aprovação do projeto e lançamos a Coacol, setor Nossa Senhora de Fátima, vamos dizer assim. Muitos começaram a falar para o Coacol 2. Tanto é que no próximo, depois, a gente já pôs Coacol 3, porque esse setor mesmo, Coacol 3. E nesse período, como aconteceu, estava indo bem, resolvemos abrir em Jataí. Então lá em Jataí, adquirimos uma área, fizemos todo o projeto de loteamento, aprovação, tudo. E lá a gente fez um grupo lá também, que era misto com aqui e tal, e foi fazendo o mesmo processo, construído também lá. Então lá a coisa foi acontecendo. E lá, eu lembro, numa dessas passagens pela minha vida, eu lembro que lá foi onde eu quase fui embora. Como assim? Nós já tinha construído umas quantas casas, e eu saí de Mineiro para entregar 4 casas lá. Cheguei lá, tinha pedido, faltava só a ligação de energia para entregar a casa. Fui lá, requisitei na Celger, na época, a ligação da energia. O cara chegou lá para ligar, olhou o padrão e tal. Pô, tá tudo ok, mas mudou a norma e eu não posso ligar. Falei, mas por quê? Não tá tudo certo a ligação? Tá, mas só que agora o fio neutro do padrão tem que ser azul e lá tá preto. Falei, mas até então é preto. Não, mas mudou agora. Falei, mas não tem jeito de ligar pela... Não, não tem. Fazer o quê? Então, fui lá adquirir um fio azul e fui trocar, ajudar. E aí eu subi no poste. Subi no poste e tô lá. Só que, no que ele me falou, ó, e lá naquele padrão tá dando choque. Falei, como dando choque? O fio tá lá, não tá ligado, tá amarrado lá no meio do poste. Mas aquilo veio na minha cabeça, falei, vou ver o que é, né? Por que tá dando choque? Um dos peão precisava terminar um servicinho lá na casa, foi lá, pegou uma chamada gambiarra na casa vizinha que já tinha energia, pegou 2 fios, colocou na tomada, foi lá na tomada da outra e ligou. O que aconteceu? Energizou as 2 casas. Então, e a energia ficou voltando lá no padrão. Aí eu falei, esse aqui que está acontecendo. Fui lá, tirei
né? E aí no outro dia eu fui trocar, fazer o serviço. Subi no poste, estou lá. Só que eu não sabia que o peão foi lá e tinha feito de novo a ligação. Eu estou lá, quando eu dei fé, grudou no dedo assim, ó, a marca até hoje. Fui fechado lá, subi na escada, cruzei o pé no padrão e para ajudar estava dando uma garoinha. Aí o dedo ficou grudado lá assim, ó. E eu falei, mas moço, eu morrer aqui, passa um filme na sua cabeça assim, que a gente nem imagina. Não. Então, como eu morrer aqui, como, sabe? Se o fio está lá amarrado lá no meio do poste. E aí fiquei lá até os nervos arriar. Os nervos arriar, eu caí para trás. Lá da escada, lá, uns 4, 5 metros de altura. E pá, a cabeça chega, ficou um pilãozinho lá onde bateu. Aí tinha uns pedreiros que estavam chegando ali próximo ali, correu e tal, para mim. Falei, calma, deixa eu ver. Aí comecei a pôr as coisas no lugar, puxei uma perna, puxei outra. Na hora que eu fui puxar essa aqui, ela já ficou dobrada assim. Eu falei, calma, deixa eu recuperar um pouco aqui. Eu fiquei orientando, eles queriam me pegar de qualquer jeito, eu falei, fiquei orientando como fazer. Já falei, essa perna está quebrada. Nisso que eu caí, eu quebrei o fêmur. Um carro na firma lá no momento, que era uma F1000, gabine dupla, só que era 2 portas só. Aí tinha que pôr eu lá atrás. Para entrar nisso lá, você escutava só o osso gritar, crac, crac, crac. E eu, vamos, faz assim e tal. E agora, quem sabe dirigir? Tinha uma ajudante que sabia, era uma mulher. Só que ela nunca tinha dirigido o carro. Não, mas fazer o quê? Vamos pro hospital. Aí me levou direto pro hospital, cheguei lá, o que aconteceu? Ó, caí ali, levei um tombo, bati a cabeça. Eu quero que dê uma olhada primeiro na cabeça. A perna eu sei que está quebrada. Aí o médico entrou, tal, mandou fazer uma radiografia e tal, tirou a radiografia da cabeça e tal. Ó, a princípio parece que não teve traumatismo craniano, não. Agora a perna está quebrada e é coisa cirúrgica. Aí tem que, mais ou menos, 1 ou 2 dias para desinchar a perna e fazer a cirurgia. Eu virei para ele e tentei, eu posso fazer lá na Mineiro? Pô, se aguentar aí, pode. Me põe no carro de novo. Então, voltaram para o carro. E aí eu vinha deitado lá atrás da caminhonete, no banco de trás da caminhonete, deitado. E aí a ajudante vinha, só a mulher no volante lá dirigindo. Aí começa os caminhoneiros querendo fazer gracinha, parar e tal. Aí vem quando eu tinha que levantar o corpo para dizer que tinha mais alguém lá no carro, né? Aí chegamos em Mineiro, aí de lá ligamos, Hospital Nossa Senhora de Fátima, Hospital, eu, Dr. Luiz, aí já estava aguardando. Falar da sede, hein? Aí fizemos a cirurgia. A primeira cirurgia de uma sessão de 4. Aí fiz a cirurgia. Aqui tem a opção de pôr uma chapa, tem a opção de pôr um pino e tal. E falou, qual que pode ser que pode tirar depois? Não, é ela que põe um ferro no meio do osso lá e tal. Falei, então vamos pôr essa, que esse negócio de ficar com ferro aí, né? E aí tal, já fez a cirurgia, 2 dias depois, tá lá, já doido para sair do hospital. O médico falou, não, amanhã acho que nós te dá aula. Então beleza, levantei, com dificuldade, mas você estava... Levantei, fui no banheiro, fui dar uma limpada na garganta, vi lá umas manchinhas pretas. Aí eu falei, mas parece que no café eu não lembro de ter chupado melancia com caroço, nem nada, né? Pensei que era, veio na mente que era semente de melancia. Aí fui ver, não era sangue. Tinha dado uma embolia pulmonar. Então nessa aí eu passei batida do choque, do tombo e da embolia pulmonar. Mas sobrevivi, tô aqui. Aí fiquei mais internado para tomar remédio e tal, e aí cuidando ali daquela embolia, vamos em frente. Dessa série de cirurgia, aí eu passei por mais umas quantas, né? Não só, que aí depois, de um certo tempo depois, pensei que a perna tinha colado e tal, não tinha colado.
tirou a haste, aí teve que fazer de novo para pôr outra haste, aí depois teve que fazer de novo para tirar a haste. Então só da pena aí foi 4 cirurgias. Essas 4, eu falo assim 4, porque em questão de procedimento cirúrgico, eu já passei por mais de 15. Não é brincadeira não, gente. Dessas 15 tem 3 cateterismos, 2 angioplastia, vesícula, próstata e mais uma série de litotripsia extracorpórea, litotripsia, então, um punhado de cirurgia. Voltando ao retroargino, falando em cirurgias, logo que a gente casou, minha mulher foi brindada logo no início. Uma certa noite lá, ela acorda, né, com a gritalhada do marido, com cólica de rins. Então, a partir daí, foi um mártir cuidando de rins e tal. Foi uma série de... Pra você ter uma ideia, eu acho que eu já expeli mais de 50 pedras de rins, de cálculo renal. Mas graças a Deus, depois da última que eu fiz uma cirurgia e tirei uma pedra que era desse tamanho, que muitos companheiros aqui chegou a ver, que era uns 4 centímetros, eu acho que não era a pedra que estava no rim não, era o rim que estava na pedra, e a bicha era grande. Aí parece que parou, graças a Deus. Aí seguindo a história, deixa eu coordenar um pouquinho aqui. Aí a sociedade estava indo bem, já tinha adquirido lá a área em Jataí, feito o Coacol lá, chamado Coacol 1, andando, Nossa Senhora de Fátima, e Coacol 3. Aí montamos, adquirimos também a área e já fez o Coacol 3. E aí, nessa época aí, resolvemos fazer a dissolução da sociedade. Aí dividimos a sociedade, já tinha compra também uma segunda área em Jataí, estava em processo de negociação, na época da dissolução da sociedade. Aí dividimos a sociedade, nessa época aí incorporamos a Dilma na sociedade e a segunda mulher do Batista, porque nesse período de sociedade, o Batista era casado com uma mulher, largou e arrumou uma outra e casou. Né? Então aí ficamos, eu e a Dilma com o nome Coacol, e ele fundou a CRC. Aí ele ficou em Jataí com as 2 áreas, e eu fiquei aqui com Coacol 3, e um pouco de área no Nossa Senhora de Fátima. E aí, após isso aí, eu ajudei, eu fiz trabalho técnico de aprovação do loteamento Rodrigues, que era do senhor Ademir. Fiz também no início do trabalho técnico, tinha pegado para aprovar o loteamento Perobeira. Fiz o loteamento Cruvinel, onde nós está finalizando lá praticamente as últimas casas. E agora, por último, fizemos o Bosque dos Buriti, onde a gente tem um loteamento aprovado com um pouco de lote lá. Então, gente, aí, com a dissolução da sociedade, ficamos, eu e a Dilma, inventamos de construir em Alto Taquari, fizemos umas casas lá, mas aí naquela opção de ficar correndo para lá, para cá, eu falei, não, isso aí não é para mim não. Vai que um acha que a gente que está carregando dinheiro para lá e para cá, vamos ficar mais quieto. Aí atualmente nós estamos praticamente resumindo a função de construir para terceiro. Hoje construímos só para nós, estamos só fazendo as casas, administrando aquilo que já tinha, que são as casas de aluguel, e estamos com uma equipe pequena construindo algumas casas, alguma edificação para aluguel. De todas essas passagens que eu falei, que eu tive mais de 15 cirurgias, procedimentos cirúrgicos, o que eu achei mais difícil, que eu participei e vivenciei, foi um que aconteceu, não comigo, aquela ali. Não é bom nem lembrar. A gente morava, a gente
morou sempre ali por cima do cemitério. Nós tinha... teve uma passagem que eu não contei, mas vou voltar. Tinha uma casa ali por cima do cemitério. E minha filha, um dia a gente ia para Campo Grande e tal, era fim de ano, próximo. A gente, aquela empolgação, ela tinha saído de férias e queria ir para passear. E ela resolveu ir no supermercado mais ajudante, ela de bicicleta e ajudante. Eu sei que nisso ela foi atravessar uma rua, veio um carro e pegou ela. Jogou ela uns 5 metros, onde ela quebrou braço, fêmur, clavícula, bacia. Começou a dar um traumatismo craniano. De todos esses procedimentos que eu vivenciei, esse foi o mais difícil de segurar. Vocês podem ter certeza. Aí ela veio dar um pouquinho, começar a falar lá em Goiânia, já nós já está em Campo Grande, já chegou e tal, né? E eu falei no estágio que eu passei no casamento, ainda passei por mais um que eu esqueci de contar. Quando eu vim para Campo Grande, a Dilma veio, minha sogra morava aqui. Ela morava ali na chamada Praça do Tote. Eu vim morar com ela. Aí eu morei com sogro e sogra ali. Deixei os cunhados lá e vim morar com o sogro e a sogra. Ele gostou muito da minha família. Então, e graças a Deus, meu sogro e sogra para mim foi segundo pai, segunda mãe. Consegui tirar de letra sem problema, sem nenhum convívio, graças a Deus, com meus cunhado e cunhada, tudo de boa, sem nenhum atrito. Graças a Deus, tudo de boa. Então, mas de tudo isso aí, uma que eu sempre falo, das maiores alegrias que eu tive, eu estava morando na casa dela, do meu sogro, aí eles resolveram vender a casa, queria que eu comprasse. Falei, não. Eu já estava tinha construído um barraquinho. Esse barraco muitos aqui conhecem. Antigamente era abaixo das casas lar. Hoje é aquele centro educacional do Rodo. Tinha um barraquinho por lá de baixo, era um barraco mesmo. Foi lá a minha primeira morada, a minha primeira casa, falar que essa é minha. Então para lá, a hora que eu entrei para dentro, falei, essa aqui é minha. A felicidade era totalmente diferente. Hoje eu tenho uma casa modestamente até boa, mas quando eu passei por ela não foi a mesma satisfação, o mesmo prazer que deu quando eu mudei para esse barraco. Vocês veem como que é questão de valor, questão de sentimento. E isso, gente, é um pouco da minha vida. Quem está compartilhando com vocês, sei que tem muita coisa que se a gente fosse narrar aqui à noite ia. Nesse período, igual a Dilma falou, nós tivemos um casal de filhos, a Ellen e o Alan. A Ellen é formada em psicologia, estudou na mesma faculdade, na mesma faculdade que a gente estudou, quase o mesmo, né? O Alan é formado em arquitetura, tem pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Hoje ele mora no Canadá e fez um outro curso lá na área e mora lá ainda. Nós temos 6 netos, 3 da Ela e do Cleidomar e 3 do Alan. Desses 3, o do Alan tem um que foi adotado. A esposa dele tinha uma certa dificuldade de segurar gestação e eles optaram em adotar, e aí depois logo teve uma gestação, a esposa dele conseguiu
segurar essa gestação à base de remédio, onde ela tomava uma injeção todo dia. Aí nasceu o Zé, né? O Zé Henrique, chamado Zé Henrique. Você não tem uma noçãozinha, ele era desse tamanhozinho, a cabeça dele era croazinha assim. É 1,2 kg que nasceu. Então nós temos hoje 6 netos. E mais alguma coisa, está lembrando? Mais alguma coisa, minha filha? Aí como diz, cada um tem sua karma, né? Tem um gênio para carregar. Então, gente, é um pouco daquilo que a gente vivenciou. Sei que tem muitos a miúdo que não tem, né, que passa até despercebido, mas que essa semana eu fiz uma retrospectiva da minha vida, assim, ó, muitas coisas. Foi bom, viu, Lenildo? Foi bom que eu tive um momento